Todo mundo ama crossovers. É sempre legal ver personagens de franquias que a gente curte aparecendo juntos, seja em filmes, séries, games ou qualquer outro tipo de mídia. E um dos primeiros veículos de comunicação a fazer isso foram os quadrinhos, que já fazem crossovers memoráveis aí há pelo menos desde a década de 1940. O crossover nos quadrinhos acontecem com mais frequência e são mais fáceis de serem feitos porque é uma mídia mais acessível e mais barata de ser produzida. Portanto, é mais fácil de adquirir os direitos de diferentes marcas que possam estar ali envolvidas. Porque se der certo, ok, e se não der também tudo bem. Diferente de um filme, por exemplo, que quando não dá certo, gera muito prejuízo para as empresas que produziram. E por conta disso, já rolaram aí centenas de crossovers ao longo dos anos. Vários são muito legais, mas também tiveram muitos que foram bem esquisitos. E é exatamente sobre isso que eu vou te falar aqui nesse vídeo. Quer saber mais? Então vem que eu te conto, porque eu sou John Jones, você está assistindo Tosqueiras, e estes são os crossovers mais sem noção da história das HQs. Os caras do Kiss já tiveram um quadrinho onde eles tretam com o Doutor Estranho, um arqui-inimigo do Quarteto Fantástico. Reza a lenda que os integrantes da banda doaram seu próprio sangue para ser misturado com a tinta vermelha que seria usada para imprimir essas revistinhas, como você pode ver nessa foto. Esse tipo de coisa fazia muito sucesso na década de 70, e inclusive a Marvel chegou a fazer um quadrinho parecido com os Beatles, mas aparentemente sem o sangue dos caras. A personalidade do morcegão não tem muito a ver com a das tartarugas ninja, que estão sempre fazendo piadas, rindo e se divertindo. E por isso é tão estranho ver o Batman colaborando com os heróis do esgoto. Nessa HQ de 2015, as tartarugas mutantes são levadas para Gotham City junto com alguns vilões das tartarugas ninja e eles acabam fazendo uma aliança com o Batman para derrotar todos eles. A história até tem alguns momentos bem legais, mas também tem umas piadocas muito vergonha alheia. Apesar disso, as 6 edições desse crossover venderam muito bem, e no ano seguinte saiu mais um crossover na cronologia da série animada das Tartarugas de 2012, e em 2019 essa série ganhou até um filme animado. Em 2015 rolou esse quadrinho que tem um conceito muito legal do Attack on Titan contra os Vingadores, chamado Attack on Avengers, onde os heróis da Marvel se encontram com os vilões de um dos animes mais bombados dos últimos tempos. Mas o problema é que ele tem algumas inconsistências, e os personagens que não são gigantes do Attack on Titan nem sequer aparecem nessa HQ. Além dos Vingadores, o Homem-Aranha e os Guardiões da Galáxia também aparecem, mas rolam alguns erros básicos que não tem nada a ver com o anime. Por exemplo, os titãs são bem maiores do que na série animada, e alguns gigantes normais têm características dos titãs inteligentes, mas isso é o de menos. O pior erro é que esse é o crossover que dura menos de toda essa lista, e tem menos de 10 páginas. Outro crossover bem curtinho é o do Superman contra o He-Man, que teve apenas uma edição, onde o Homem de Aço é transportado para a Eternia e acaba tretando tanto com o Príncipe Adam quanto com o Esqueleto. O mais estranho dessa edição é ver o Superman apanhando do He-Man, porque afinal de contas, o Superman tem fraqueza contra poderes mágicos, que é a fonte dos poderes da espada do He-Man. Infelizmente esse não é o Michael Jordan, mas não deixa de ser tão bizarro quanto. Em 1992, foi ao ar um comercial muito famoso nos States anunciando um tênis da Nike, onde Charles Barkley luta contra o Godzilla, numa partida de basquete no Japão. Esse quadrinho lançado pela Dark Horse Comics, é óbvio, não faz sentido nenhum. Afinal de contas, eles adaptaram uma edição inteira de um comercial de apenas 30 segundos. A única diferença sendo que o comercial se passa no Japão e na HQ eles lutam na Califórnia. O atleta fica gigante do nada, o Godzilla usa tênis e sabe jogar basquete, enfim, é uma bizarrice só, mas deu certo e esse quadrinho vendeu muito bem. Em 1998, o próprio Soldado do Inferno, Spawn, apareceu nos quadrinhos do Sonic junto com outros vários personagens da Image Comics e mais um monte de outros personagens. Só que na real essa edição é tipo um grande clickbait, que promete ter aparições de vários personagens famosos como Batman, Homem-Aranha, Popeye, os personagens do Arquivo X, etc. Mas todos eles são só easter eggs bem curtinhos que quase não impactam a história. Em 1994, o extremamente violento Justiceiro da Marvel se encontrou com o Art, que é tipo uma versão estadunidense da Turma da Mônica jovem. Nessa história, um sósia do Art está cometendo várias atrocidades por aí e o Justiceiro vai lá atrás dele. Depois de notar um mal-entendido, o Justiceiro pede desculpas por ter tentado atacar o Art e eles acabam se juntando para derrotar o vilão dessa história, que é a Piton, a namorada do protagonista. O mais curioso é que esse quadrinho teve 2 desenhistas diferentes, cada um desenhando personagens de universos distintos, em seu próprio estilo, então a arte fica bem confusa. Outra curiosidade sobre essa HQ é que quando ela foi anunciada numa coletiva de imprensa, muitos repórteres acharam que era apenas uma brincadeira e tiveram que confirmar várias vezes se aquela revista realmente ia de fato existir ou se era apenas uma piada. O Art teve mais 2 crossovers bem esquisitos que vale a pena citar aqui. O primeiro foi em 2015 contra o Predador, e teve 4 edições. Nessa história, o Predador chega na Terra e vai para uma ilha isolada, que é exatamente onde o Art e os amigos dele estão de férias. Chegando lá, o monstro começa a caçá-los e vai atrás deles, até a sua cidade natal, onde acontecem as histórias todas do Art, que é Riverdale.
E quando chega lá, começa a matar várias pessoas da cidade, incluindo alguns dos personagens principais. Essa história gerou uma continuação em 2019 de 5 edições, onde a Beth e a Verônica tentam reverter o mal causado pelo predador usando uma máquina do tempo, só que isso atrai vários predadores. E agora, ao invés de ter que lidar com um só, eles vão ter que fugir de vários. Outro crossover com uma série de terror foi em 2015, quando saiu Archie vs Sharknado, que é um dos filmes trash mais conhecidos dos últimos tempos, sobre um furacão de tubarões. Ao contrário dos quadrinhos, como no Predador, essa história aqui é bem curtinha e durou apenas uma edição, que faz menções a várias outras franquias de terror famosas, e esse quadrinho foi lançado na época para ajudar a promover o filme que estava saindo, que era o Sharknado 3. Tem um quadrinho também onde o Homem-Aranha tem que salvar os caras do Saturday Night Live do Samurai de Prata. Pra quem não sabe, o SNL é um dos programas de comédia mais tradicionais da história dos Estados Unidos, que tem quase 50 temporadas e mais de 1000 episódios, e já revelou muitas das maiores estrelas da história da comédia, como Ed Murphy, Adam Sandler e muitos outros que você com certeza conhece. Esse quadrinho foi lançado em 1978. Esse é um dos poucos quadrinhos da Marvel que nunca foi republicado, porque alguns artistas envolvidos nessa história, como o Bill Murray e o Dan Aykroyd, não concederam os direitos à Marvel para que eles pudessem republicar essa edição, que é considerada rara hoje em dia. Os heróis da DC e os amigos do Pernalonga já se encontraram várias vezes, não só nos quadrinhos, como também em animações. Isso acontece porque ambas as franquias pertencem à mesma empresa, que é a Warner. A mais estranha dessas histórias rolou em 2017, que é quando o Hortelino encontra o Batman. Nessa HQ, ao invés de ficar por aí caçando o Pernalonga e o Patolino, o Hortelino vai parar em Gotham City. Quando ele chega lá, o Pernalonga mata a crush do Hortelino e ainda coloca a culpa no Bruce Wayne, enquanto os dois bebiam no bar do Gaguinho. O mais estranho é vê-los de forma tão realista e sem as características cômicas que dão personalidade a esses personagens. Ao invés disso, nessa história o Hortelino é um homem bastante sombrio e com obsessão por violência, sem contar o visual, é claro, que também os torna quase reconhecíveis. E por falar nele, o Batman é o rei dos crossovers esquisitos. Já teve história dele com Houdini, Sherlock Holmes, Hulk, Aliens, Predador, Tarzan, enfim, a lista é enorme. E olha que ele saiu na mão com todos esses e ganhou de quase todos. O mais notório desses quadrinhos, é claro, é o da luta do Batman contra o Hulk, que é a segunda colaboração da história da Marvel com a DC. Nessa história, o Batman consegue derrotar o Hulk usando a inteligência, já que ele, é claro, não tem como competir com ele no quesito força. O Predador também já fez muitos crossovers estranhos ao longo dos anos, isso envolve Batman, Juiz Dredd, Tarzan, Superman, etc. Mas o mais estranho, com certeza, foi o Archie. Em 2009, o rapper Eminem fez um crossover com o Justiceiro para promover o álbum novo que ele estava lançando na época. Nessa HQ, o vilão Barracuda é contratado para matar o Slim Shady e o Justiceiro vai lá defendê-lo, mesmo o Eminem já tendo vários seguranças. Para quem não sabe, o Eminem é muito fã de HQs e já fez referências a vários quadrinhos em suas músicas, e inclusive já disse que as HQs o ajudaram a não pirar quando ele estava em terapia contra o uso de drogas. Sabe aquele coelhinho que é mascote do Nesquik? Ele já teve um quadrinho com Superman. Eu tentei evitar quadrinhos que claramente são só ações comerciais nessa lista, porque eu acho que esse é um assunto para um outro vídeo, mas esse vale a pena mencionar. Nessa história aqui, lançada em 1987, o Mago do Tempo tá destruindo tudo por aí e ele tá mais poderoso do que nunca. O que significa que o Superman vai precisar ficar ainda mais forte se quiser derrotá-lo. E como é que ele faz isso? Chegando mais próximo do sol? Kryptonita azul? Claro que não. A solução é beber um delicioso achocolatado, é claro. Mas tem que ser Nesquik, não pode ser de outra marca. Em 1970 saiu um quadrinho do Batman onde ele investiga os Beatles, mais especificamente a teoria da conspiração que diz que o Paul McCartney estaria morto e foi substituído por um sósia. Essa história é tão bizarra que nela o próprio Batman meio que é responsável pelo fim dos Beatles, já que ele descobre que na verdade eles são todos sósias que estão substituindo os caras originais para que só um dos membros da banda ganhe dinheiro e os outros fiquem sem nada. Além de ter esse plot twist bizarro que não faz sentido nenhum, a DC ainda lançou esse quadrinho sem autorização para exibir a imagem dos Beatles e para evitar um processo, eles substituíram os nomes da banda e dos integrantes. Por exemplo, os próprios Beatles nessa edição são chamados de Oliver Twists. O John Lennon se chama Glennon, o Paul McCartney é Saul Cartwright, o George Harrison é Hall, Ringo Starr se chama Benji e até a música Yellow Submarine se chama Pink Submarine. Tem também aquela clássica HQ do final da década de 70, que inclusive é uma das HQs mais vendidas dessa época, onde o Superman luta contra um dos maiores pugilistas de todos os tempos, o Muhammad Ali.
Nessa história, o Superman perde seus poderes e tem que lutar contra o Atleta para impedir a invasão de alienígenas no nosso planeta, através de um torneio de boxe. Essa HQ vendeu muito bem, principalmente entre o público negro nos Estados Unidos, por ser uma das primeiras vezes em que um negro foi tratado com respeito num veículo de grande circulação por lá. E também atraiu muito público porque tem aparições de várias pessoas famosas, como por exemplo, Beatles, Cher, Jackson 5, Frank Sinatra, Andy Warhol, Woody Allen e até o brasileiro Pelé, dentre várias outras personalidades. A história é meio sem noção, mas a capa dessa HQ com certeza é uma das mais icônicas da história dos quadrinhos. E você, lembra de mais algum outro crossover bizarro da história das HQs que eu não citei aqui nesse vídeo? Então deixa aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo, além de clicar no sininho para receber as notificações, porque aqui tem vídeo novo todo dia sobre tudo de mais tosco que acontece no mundo do entretenimento.